Alô, Oi, Jackson. bem bom? Tudo bem? Tudo tranquilinho, tudo joinha. Tá ouvindo bem aí? Tudo certo? Tô, tranquilo, tranquilo. E, Muito o, e, bem. e a luz aqui, tá tudo tranquilo Tudo também? certinho. Tudo ótimo. Vamos lá, Mas um que saber, papo. pô, por causa da pandemia, a gente não se vê mais, não se fala Não, mais, pô. pelo amor de Deus, sou doida para dar uma voltinha em Curitiba. Uma passeadinha, né, Jackson? Eu daqui a pouco tô aí em Londrina. Opa! Muito bem. Bom, boa noite para quem vai assistir até depois. Bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe a hora que as pessoas vão vir. A gente preparou esse papo aqui sobre física quântica, que é um papo que. Pode por aqui. Obrigada. Vou dar uma água aqui. É um papo que eu acho que o pessoal vai gostar, viu, Jackson? Então, o Jackson, na Vamos verdade, fazer de tudo para isso, né? o Jackson, Eu te ele é diria, professor do IHS, então a gente tem ali uma história juntos aí, né, Jackson? temos uma história bem legal e o que eu mais gosto, né, de tudo que está acontecendo, né, dentro do Instituto é a disposição para que a gente realmente consiga fazer a física quântica, não só a física quântica, né, Ana? Dentro do Instituto existem tantos outros cursos, né? Tantas outras coisas que são fantásticas para o desenvolvimento do ser humano. Isso. Eu acho que isso é fundamental. E aí, pessoal, na verdade eu convidei o Jackson, alguns que me conhecem que podem estar aí, na verdade talvez me conheça como Ana, lá do Instituto Salgado, né? Mas eu também fiz meu doutorado em Química Inorgânica na Unicamp. Terminei há um tempo, então eu tenho essa minha linha das exatas muito bem definidas, né? E lá na Química a gente trabalha muito e estuda muito a questão da fisicoquímica e a própria física quântica. Então, quando eu convidei o Jackson para esse curso, porque eu vejo nos nossos alunos, eles são alunos do Instituto Salgado e do IHS, a gente tem, né, essa sinergia muito boa, são alunos que são interessados mesmo no assunto. E aí eu falei, puxa, eu tenho o Jackson, que é um baita professor que pode explicar para a gente conceitos. Então, Jackson, quando eu chamei e pensei nessa live, assim, a primeira, já vamos começar falando, né? Por Vamos. que física quântica? Por quê? Veja, a física quântica surge no momento do desenvolvimento da tecnologia em que o mundo estava ainda dentro dos conceitos da física clássica ou da física newtoniana, né? Em que o mundo estava tentando provar a existência de alguns fenômenos que a física clássica não explicava, né? Então, a física quântica, ela tenta responder, Ana, né? Ela tenta responder a esses fenômenos. O que esses fenômenos eram diferentes dos fenômenos da física clássica? Por exemplo, a luz. A luz, pela mecânica clássica, pela física clássica, né, física newtoniana, a luz, ela nada mais é do que várias bolinhas que estão interligadas entre si e que produzem determinados efeitos. Por exemplo, ele produz a reflexão. Você se olha no espelho, você se vê nesse espelho. Isso Fenômeno é de luz. produzido pela luz e pela física clássica. Porém, a dispersão da luz, a física clássica não explica. E até Então, legal você falar da física clássica, porque quando quem for estudar física quântica, ele vai primeiro ter que entender, né, Jackson, o que que é a física clássica para ele poder, senão ele não vai entender o que é física quântica. exatamente. Então, por exemplo, bem rapidinho, porque senão a gente faria uma live só de física clássica, né? Mas bem Bem rapidinho. rapidinho.
A física clássica é a física do movimento. Então, por exemplo, quando você estuda movimentos de satélites ao redor da Terra, isso é física clássica. Ah, ok. Quando você estuda o movimento dos planetas, é física clássica. Quando você determina o porquê um objeto cai aqui na Terra, é física clássica. Certo? Certo? E a grande maioria dessas leis da física clássica foram estabelecidas por Isaac Newton. Sim. Né? Certo. O grande Newton, né, ele estabelece a grande maioria dessas leis. Então, a física clássica é a parte da física, né, como tantas outras, que estuda principalmente os fenômenos mecânicos. Como eles Movimento, né? ocorrem? O movimento. Isso Tá. é física clássica. E o que... Agora, ah, dentro dessa física clássica, algumas coisas não eram explicadas. E aí vem a Como, por física exemplo, quântica, né? Que não, e não é que aí ela vem a faz física toda a quântica. física clássica, né? Não é que ela vai Não, acabar não, com a não. física clássica. Que você Não, falou, ao movimento contrário. de satélite e gravitacional, isso é física clássica. É clássica. Aí a quântica, ela é interessante. O maior significado da física quântica, e para quem está nos ouvindo, entenda bem, o maior significado da física quântica para nós é nós podermos pensar fora da caixinha. A gente poder criar coisas diferenciadas. Como, por exemplo, a gente poder estudar a luz numa outra ótica, e não na ótica das bolinhas subjugadas, de Isaac Newton. Uhum. Então, a física quântica, ela não veio, não surgiu para acabar com a física clássica. Não, ao contrário. Ela surge para quê? Para que a gente possa compreender de uma maneira muito melhor o mundo que nos cerca. O porquê desse mundo, a forma pela qual o tempo quântico funciona, a forma pela qual a nossa relação com a natureza pode ser melhorada. Entende? Então, a física quântica, ela veio exatamente para isso, para que a gente compreenda muito melhor o que é que o mundo tem a nos oferecer. E eu Isso é digo, fundamental. e eu digo até uma coisa assim, ó, a gente imagina que a física quântica ela nasce por uma necessidade também de compreender agora que a gente tem um átomo. Porque até então, Sim, Newton não entendia o átomo com a energia. Isso tudo que a gente discute em vários das terapias, ou mesmo em novos computadores, né, que envolve a quântica. Mas se a gente pensar, não é que Newton errou, gente. Newton não tinha instrumentos para poder definir o que era o átomo. Então, hoje, a gente não tem. exatamente. Eu brinco, eu digo assim: hoje a gente sabe muito mais do que Newton, mas muito menos do que a gente pode saber, né? Não é, Jacques? O que que é o Sem átomo, por sombra de exemplo? dúvida. E aí entra, isso é muito interessante a gente perceber, porque as pessoas costumam dizer que tudo é quântico. Né? Então, a primeira noção que você tem que ter quando você vai estudar física quântica é que nem tudo no universo é quântico, mas tudo que é quântico está no universo. Olha, boa definição essa aí. E isso é muito importante, porque daí ele te faz pensar de forma diferente. Então, se você pega, por exemplo, a página de um livro, né? Se você pega a página de um livro, do que essa página de livro é formada? De átomo, Você matéria. poderia, de matéria. Muito bem. Eu sou formado de matéria, a Ana é formada de matéria, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo são formadas de matéria. Mas do que a matéria é formada? A matéria é formada de substâncias. Muito bem. E do que a substância é formada? A Mas os átomos. substância é formada por partes menores
que nós vamos chamar de moléculas, ou íons, fórmula, ou qualquer outra coisa assim. E do que as moléculas são formadas? Aí nós entramos no átomo. Uhum. Então, o que vem a ser o átomo? Existem várias definições para átomo, mas a definição assim que mais nos aproxima de uma realidade de pessoas que são curiosas, que querem estudar. O átomo é a menor porção da matéria que, constituindo de prótons, nêutrons e elétrons, mantém as suas propriedades. Isso é o átomo. Então, o átomo é a menor... Essa é a grande definição que a gente leva, né? Claro que depois É a a gente tem grande... os quartos aí. Isso a física vai trazer para Isso daí a gente já penetra dentro do átomo, né? isso. Então, A gente o já átomo em penetra si, dentro do átomo. até uma coisa, Jackson, para quem vai assistir, eu vejo gente estudando física quântica, igual uns doidos, tal, falando de física quântica, mais do que estudando. E aí você pergunta para ele, o que que é o átomo? Ou seja, os conceitos básicos de física quântica, eles têm que ser estudados, porque não adianta você vir me dizer de probabilidade partícula-onda, tá? Simples. O que que é o átomo, o que que é energia? Isso é um conceito que, para quem vai estudar física quântica, tem que saber, né? E aí você tocou num ponto muito importante, Ana, que é o ponto da energia, entende? Porque, veja, para a física quântica, e agora aqui vou falar uma coisa assim que às vezes choca as pessoas, mas para a física quântica, não só para a física quântica, no contexto geral, mas principalmente para a física quântica, energia, não existe energia positiva ou energia negativa. O que existe é energia. O que nós vamos fazer com essa energia é que nos dá o positivo e o negativo. Eu lembro, quando eu falava a respeito de elétrons, né, os alunos gritavam, elétron tem carga elétrica negativa. Quem é que viu um elétron para saber que ele tem carga negativa? Ninguém viu. Hoje que nós vemos as nuvens de elétrons nas suas probabilidades. Mas, com isso daí, surge aquela noção de que as coisas ou são positivas ou são negativas. Não, não são. A energia não é nem positiva nem negativa. Ô, A Jackson, energia é. você tocou num ponto que a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai falar da antimatéria, a gente vai chegar não é? A gente vai começar. Então, lembrando que tudo que a gente vai falar de física quântica são os conceitos que a gente tem para hoje. E as definições onde a gente coloca próton positivo, elétron negativo como convenção física para poder estudar o mundo, né? Exatamente, exatamente. Então, dentro disso daí você vê, até eu estava lendo, foi ontem até eu estava lendo uma reportagem a respeito do que é que constitui o nosso universo. Que o homem é um bicho muito curioso, né? O homem é muito curioso, porque o homem primeiro queria saber do que a matéria é constituída. Aí ele descobriu de átomos, tá, muito bem. E do que as estrelas são constituídas? As estrelas são constituídas de matéria, mas então, se estão constituídas de matéria, também são de átomos. Então, qual é o átomo mais abundante que existe no universo? O átomo mais abundante que existe no universo é o átomo de hidrogênio. Então, o nosso universo, de todos os átomos que compõem o nosso universo, nós poderíamos dizer que 95% desses átomos são átomos de hidrogênio. Os outros 5% é que vão formar todos os outros átomos na tabela periódica. Olha que troço bacana. E aí vem a composição do universo. Do que o universo é formado? O universo é formado... Gente, a matéria, conforme nós conhecemos, certo? Os átomos, conforme nós conhecemos, formam apenas 4% do universo. Apenas 4%. Os outros 96% são formados de qualquer outras coisas. Como, por exemplo,
matéria escura. Ninguém sabe realmente o que é a matéria escura. Antimatéria. Ninguém sabe realmente como funciona a antimatéria. A energia escura forma 72% do nosso universo. É E muito ninguém doido, sabe o né? que é. Ô, E ninguém Jaco, sabe o que depois é. a gente acha, porque conhece um pouquinho aí de uma substância, acha que conhece o universo, né? A gente conhece muito Ah, pouco, muito pouco. E eu lembro muito de física quântica, aí é uma lembrança minha. Na faculdade, quando a gente estudava na química, a gente estudava muito sobre mecânica quântica, aquelas equações. certo, E, na verdade, eu vejo às vezes as pessoas trazendo esse conceito, lá na mecânica quântica, aí eles misturam a mecânica newtoniana lá, né? Com a física quântica. certo. Na verdade, é outra coisa, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, veja, vamos pegar a palavra mecânica. Mecânica significa, em razão geral, movimento. Então, eu vou estudar um movimento. Agora, veja, eu estudar o movimento de um motor é uma coisa. Por quê? Porque eu estou vendo o motor, eu estou pegando no motor, eu estou fazendo o motor funcionar. Agora, eu estudar o movimento de um elétron, opa, modificou. Não, eu não tenho como aplicar as leis do motor no elétron. Não há como. Os mundos são bem diferentes. E aí, sabe, eu costumo fazer uma diferenciação bastante grande, Ana. A diferenciação que eu costumo fazer, apesar que muitos físicos quânticos não admitem essa diferenciação, mas eu acho que didaticamente fica legal. Eu diferencio a mecânica quântica da física quântica. A mecânica quântica, ela estuda o fenômeno quântico através das suas leis, através dos seus movimentos, de como realmente funciona a coisa. E a física quântica, ela faz parte do mundo do átomo ou das partículas menores do que o átomo, estudando a partícula em si, qual é o seu significado, como é que ela funciona, qual é a consequência dela no laboratório, e assim sucessivamente. Entende? Então, e veja, essa diferenciação sou eu que faço. Uhum. Né? Isso por quê? Porque, pô, mano, são 40 anos de praia, né? Estudando física quântica. Você Então, sabe que então quando eu fiz química na UEL, terminei há uns dias, e aí a gente calculava a equação de Schrödinger para a probabilidade de sim, elétron na onda, começa com hidrogênio, e a gente, quando chega lá no terceiro elétron, a gente já não consegue mais calcular, porque o negócio já. E aí, eu gosto muito desde lá de física quântica, mas você sabe que eu entendi muito física quântica quando eu comecei a estudar por conta mesmo. E essa instigar. E aí, nesse meio tempo que todo mundo fica falando de física quântica, eu falei, opa, peraí, não é bem assim. Isso é uma coisa que eu acho que para as pessoas que querem dominar e discutir física quântica com alguém, não é só ter conceito solto. Você vai ter que amarrar as pontinhas aí. Por exemplo, sem sombra hoje de se diz dúvida. que tem física quântica em tudo no dia a dia. Óbvio que se tudo tem átomo, nós temos física quântica. Mas se a gente pudesse explicar ali um pouco para as pessoas onde é que a gente pode porque para tomar esse cuidado, e onde é que a gente acha essa física quântica no nosso dia a dia? Nossa, Ana, existem diversos locais que nós vamos encontrar física quântica. Por exemplo, nós agora estamos fazendo essa live com as pessoas que estão nos seguindo agora, nós estamos fazendo isso por causa da física quântica. Total, né? Porque é a física quântica que transporta as mensagens, transporta a nossa imagem, transporta o som. É através da física quântica que nós temos isso daí. Quando você pega o teu celular e dá o toque no teu celular para mudar de um programa, de um app, ou então dá um toque para você mandar uma mensagem ou qualquer coisa, esse toque é através da física quântica. Quer ver um outro lugar também que é deplorável a física quântica? É no leitor óptico do supermercado, no código de barras. Verdade.
Aquele leitor óptico, ele funciona à base de mecânica quântica. E aí nós temos a mecânica quântica nas televisões, e claro, televisão de LED e outras coisas mais, nós temos a física quântica aplicada aí. Então, a física nos computadores quânticos, você veja, há 15 anos atrás, um computador quântico ocupava uma sala inteira, né? Hoje, a IBM está prevendo, para o ano de 2025, lançar o primeiro computador quântico caseiro. Nossa. Ô, Jackson, a gente tem que marcar uma live só de falar de computador quântico, que eu adoro esse Nossa, assunto. e é através do computador que muita gente chega e pergunta, né? Mas para que vai servir o computador quântico? O computador quântico ele vai servir para fazer os cálculos matemáticos, os cálculos físicos, num tempo milhões de vezes menor do que o nosso computador faz hoje em dia. O Imagina o que já é. impacto disso. Não, nós O vamos ter que impacto vai ser falar, muito nós vamos grande. marcar uma live só de falar de computador quântico, que vai ser demais. Para você ter uma ideia de uma das utilidades do computador quântico, novos medicamentos vão surgir aí por causa do computador quântico, aonde, por exemplo, você tem uma inflamação no corpo. Esses novos medicamentos eles vão calcular exatamente a quantidade de substância que vai ser liberada nessa inflamação para combater essa inflamação para que ela não exista mais. Então você não vai mais precisar tomar uma série de remédios. Você vai tomar um único remédio. É claro que com isso, o que vai acontecer? Vai haver um prolongamento da vida. Sim. Se vai haver um prolongamento da vida, vai haver problemas sociais envolvidos, vai haver problemas de emprego, Nossa, toda a sociedade vai ser influenciada por causa do uso do computador quântico. Se a gente pensar, Isso só assim, uma coisa interessante é o próprio diagnóstico hoje das doenças, né? Se você pensar hoje, nós vamos demorar quantos dias para ter um teste de Covid? Isso é louco. Para um computador quântico, isso aí tem que sair na quase hora, instantaneamente, porque ele vai quase comparar instantaneamente. isso muito rápido, né? Eu tive Muito experiências rápido. quando eu estava na Unicamp, no final da década de 90, e lá já trabalhava com sensor, eu nunca vou esquecer aquilo. Era sensor para DNA, para teste de DNA que custava carésimo à época, na década de 90. E aí tem um grande químico que é de Londrina, chama Lauro Kubota, e ele fez doutorado com o meu orientador. E ele estava desenvolvendo um sensor que ia custar, tipo, R$ 50 para fazer o teste, na época. Por quê? Usando da questão eletrônica e um pouco da física quântica para ter o resultado. Então, assim, é outra vida, né? Muito legal. É outro departamento. Né? E a nossa vida, a tendência para a gente, que nem o meu neto chega para mim e fala que ele tem um vô trijurássico. Né? Por quê? Porque algumas coisas, para mim, hoje, veja, eu não sou velho, mas também já não sou novo, né? E para mim, hoje, algumas coisas realmente são complicadas. Agora, você imagina, por exemplo, nós trabalharmos com sistemas financeiros dentro de um computador quântico. Gente, A, não. pre- Que a pix que nada, né? possibilidade, nossa, vai ser tudo muito, muito mais elevado. Muito mais, a velocidade das coisas vai ser muito maior. É muito maior, Mas como se falou, nós temos que fazer uma live só de Só computador de... quântico. Você sabe uma Só outra disso. coisa que as pessoas. E é um conceito importante. Quem estiver assistindo isso aí, gente, ó, tem alguns conceitos que vocês têm que saber. A gente tem domínio e argumentos quando eu sei o que eu estou falando. Eu vejo muita gente falando de salto quântico, por exemplo.
nossa, salto quântico. Eu disse assim, mas será que essa pessoa sabe o que é salto quântico? Para poder dizer que por causa de um salto quântico vai acontecer uma probabilidade de uma coisa acontecer. Explica para mim aí, o que é salto quântico? O tal do salto quântico. Inclusive, foi a semana passada, eu recebi de uma amiga que eu teria que fazer o curso dela para que eu desse um salto quântico na minha vida. Ô, louco! É, veja, gente, para você dar um salto quântico na sua vida, não dê um salto quântico, porque daí você está se reduzindo ao tamanho de um elétron. Né? Senão não tem como. Veja, o salto quântico, ele ocorre fundamentalmente quando você tem um núcleo de um átomo. Imagine que aqui na minha mão eu tenho um núcleo, e em volta desse núcleo eu tenho uma região do espaço onde eu tenho elétrons. Se eu dou uma certa energia para essa região, os elétrons que estão nessa região, eles ganham energia e se afastam do núcleo para uma outra região. Isto aqui não é o salto quântico. O salto quântico ocorre quando esses elétrons que saltaram perdem energia e vão voltando aos poucos para a região de origem. Para que exista salto quântico, eu tenho que ter emissão de energia. Qual é a energia que é emitida? É a energia que o elétronzinho tinha na camada original, mais a energia que ele ganhou. E aí ele vai perdendo essa energia aos poucos. Então, o salto quântico, eu fiz inclusive uma live mostrando o salto quântico há um tempo atrás. O salto quântico, ele é fundamental para que você saiba, por exemplo, a quantidade de energia que você tem que colocar num aparelho para tirar uma mancha que esteja na sua pele. Você coloca na Laser mancha, por exemplo, terapia. aqui, ó, eu tenho aqui uma mancha, tá vendo? Dá para ver aqui a mancha, né? Uhum. Sim. Certo? Eu venho com um leitor de ótica e meço qual é a quantidade de luz que essa mancha está emitindo. Essa quantidade de luz eu pego num aparelho e jogo em cima da mancha. A mesma quantidade de energia. Só que para jogar em cima da mancha, eu tenho que ter o salto quântico. Se eu não tiver o salto quântico, eu não vou jogar energia em cima da mancha. Aí eu consigo tirar a mancha. Então, esses tempos atrás até me perguntaram, mas então eu posso tirar manchas de tatuagem? É muito difícil, mas pode. O tratamento é muito caro ainda. Por quê? Porque nós ainda não temos o cálculo total da quantidade de energia que vai ser colocada aqui. Então, pode ser que você retire a mancha da tatuagem, mas fique com uma mancha de uma queimadura. É um Aí a escolha cálculo vai ainda ser que não sua. chegou, né? Aí Ô, não ô, ajuda. Jaco, Aí o computador nesse quântico vai mesmo ajudar. sentido, a radioterapia, ela vai seguindo a mesma lógica aí, de radiação. Vai subir. Tanto é que você veja que troço bacana que tem hoje em dia a radioterapia. Há tempos atrás, até há cerca de 30 anos atrás, quando você ia fazer uma radiografia, você tinha um elemento que era emissor de raio-x. Isso. E esse elemento era um elemento que nós dizíamos que ele é radioativo, por emitir raio-x e outras partículas. Hoje, nós fazemos radiografia única e exclusivamente com filamentos de tungstênio, Nossa. sem o raio-x. Então, nós estamos começando a substituir os aparelhos
que provocavam problemas de saúde por aparelhos que não provocam mais problemas de saúde. Entende? E junto com isso, por exemplo, ressonância magnética nuclear. A ressonância magnética nuclear, que desvendou tantas doenças cerebrais, né? Essa ressonância magnética nuclear vem diretamente da física quântica. Você emite lá uma determinada quantidade de energia. Essa quantidade de energia. Eu vou falar de uma maneira assim para que as pessoas entendam bem. O processo é muito mais complexo do que eu vou Sim. estar falando, tá? Mas bem rapidinho. Você emite a quantidade de energia. Os elétrons e o núcleo começam a vibrar por causa daquela quantidade de energia e começam a se afastar. Quando os elétrons produzem o salto quântico, e esse núcleo está vibrando, eles entram em ressonância. E essa ressonância produz raios que penetram o nosso organismo. E aí fazem os desenhos da ressonância magnética nuclear. Então, é fantástico. Eu vi o primeiro aparelho de ressonância magnética nuclear funcionando no Brasil em 1979. Eu acho que foi em 1979, na Unicamp, quando a ressonância magnética nuclear estava chegando aqui no Brasil. Então, é uma evolução. E hoje, veja, na época, Ana, aquele aparelho que eu vi, ele era gigantesco. Gigantesco. Hoje, você entra numa sala de ressonância magnética nuclear, você vai ver um arco na É. sala. Só, mas nada. Tem a cama ali que você deita, né? E o arco. E você passa ali, passou, fez a ressonância, pronto. Você mediu todo o organismo. Então, é fantástico as utilizações que nós podemos ter do, Eu não do estou com ele aqui, mas eu estava estudando agora, estou fazendo curso de pós-graduação em neurociência e aprendizagem, e aí eu estou estudando a questão da estimulação transcraniana com eletrodos. Na verdade, tem sim, eletrodo, mas tem magnético. E aí eu até sim, comprei um que vem da Europa, e ele usa o conceito, e é muito legal, porque a hora que você coloca, ele tem, na verdade, ele vai ter ímãs, ele vai trabalhar com essa questão dos ímãs, com indução magnética, e tem algumas câmeras, entra a pessoa inteira lá dentro para fazer tratamento magnético, para poder, sim. em algumas doenças, mas tudo controlado. E hoje eles já estão fazendo gadget. Eu vou pegar aqui, não está na minha mão aqui, que é o Neurhythm, que o Afonso fala muito, e eu tenho ele aqui. E aí ele tem até um pequeno ímã que você coloca perto e ele vibra, para ele mostrar assim, eu estou criando um campo magnético, ou seja, eu estou criando um campo de energia, que ele vai entrar em ressonância com o seu E campo de energia. Então, até é, essa questão eu imagino que com a física quântica, com os avanços que a gente vai ter, vão surgir equipamentos, como esse que é um equipamento que trabalha com questões eletromagnéticas, mas vão surgir equipamentos de uso pessoal. De uso sim, pessoal. O que hoje a gente vai gastar, aquela fortuna, tal, vão ser equipamentos que você leva para casa e você aplica em você, como a própria LED terapia, que é uma coisa que eu queria perguntar sim. para você. E a gente tinha que chegar nisso, que é outra menina dos olhos que eu tenho aqui, né? Que a gente trabalha muito Sim. com LED terapia. Eu tenho um capacete de LED, LED infravermelho. Fala um pouquinho também aí disso. Acho que é bem legal entender isso, já que você está falando de energia. Veja, o LED, ele, ele é o diodo emissor de luz, certo? O que significa dizer isso daí? Que o LED é uma substância química que foi estudada pela primeira vez pelo Nick Hollenheit. Se não me engano, esse é o nome do cara. Uhum. Ele colocou energia elétrica num material que era uma mistura de silício e alumínio.
E ele percebeu que esse material, com essa energia elétrica, produzia uma luz, que no caso era uma luz vermelha. E foi criado pela primeira vez o LED. Isso em 1950 e qualquer coisa, certo? E aí, com isso daí, houve um desenvolvimento disso. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo, que é uma coisa fantástica, é que, pelo desenvolvimento da física quântica, aquela luz, eles conseguiram estudar a energia do fóton daquela luz. E com essa energia do fóton, eles conseguiram fazer outras cores de LEDs. E aí, em função disso, você pode utilizar hoje o LED e é um barato. Por exemplo, porque a energia, ela funciona mais ou menos o seguinte: você tem a energia vibrando em ondas. Essas ondas, quanto mais curtas elas forem, menores elas forem, mais penetrantes elas são. Isso. É Então, por inversamente exemplo, proporcional. o vermelho, por exemplo, ele tem um comprimento de onda grande. Então, ele penetra pouco. Já o ultravioleta tem um comprimento de onda pequenininho. Então, ele penetra muito. Então, por exemplo, eu tenho lá uma... Vou voltar à tatuagem. Eu tenho lá uma tatuagem subcutânea, em que a cor da tatuagem é uma cor preta. Se eu aplicar o vermelho, ele não vai fazer nada, porque ele não vai ter o poder de penetrar. Agora, se eu aplicar o ultravioleta, ele não só penetra, como ele ultrapassa. Então, também não vai adiantar. Então, eu tenho que achar uma cor intermediária, daí vem o salto quântico, da Uhum. medida da cor, da energia, e com aquela medida de energia, eu posso fazer banhos de luz de LED. E aí eu consigo retirar as manchas, consigo atenuar rugas de expressão, consigo fazer tratamento de aftas, né? E uma série de outras coisas, de espinhas, que são feitas com LED. O LED é uma tecnologia que nós estamos começando a desenvolver agora. E ela tem uma grande vantagem sobre o laser. Qual é a vantagem que ela tem sobre o laser? O laser, ele é uma energia também luminosa, porém uma energia de muita intensidade. E o LED é de pouca intensidade. Por isso que a gente pode ter gadget, que eles chamam, né? Hoje eu tenho do Exatamente. nariz, eu tenho uma manta que é maravilhosa para inflamação, eu tenho um capacete que a gente usa em alguns casos para estimulação cerebral. Isso tudo hoje a gente tem. É incrível. Eu até sugiro para as pessoas, né, façam o curso de LED terapia que vocês têm aí no Instituto. É, os de É fotobiomodulação. fantástico. O Afonso, assim, além de ser um mestre pra gente, ele estuda muito. Então ele me manda coisas, Ana, olha isso aqui de fotobio. E eu acho incrível. Por isso que eu até assim, eu trouxe a física quântica muito por conta disso, do que eu vejo de resultado. É muito interessante. E aí a gente lembrar, eu posso usar qualquer LED? Depende. Para que É, você vai usar que eu preciso depende, saber depende qual é para a que você quantidade vai de usar. energia que eu preciso entregar, né? Exatamente isso aí. E aí que entra toda a parte de física quântica, da manutenção do cálculo de energia, de uma série de coisas, né? E o LED tem uma grande outra vantagem. Vocês já devem ter escutado falar de lâmpadas de LED, Uhum. Sim, né? Lâmpada caseira de LED. tá Qual todo que é a mundo grande usando. vantagem da lâmpada de LED em relação às outras lâmpadas comuns? A grande vantagem da lâmpada de LED
é a durabilidade. Para você ter uma ideia aqui, deixa eu te mostrar. Eu não vou te mostrar ele funcionando, porque eu precisaria ligar aqui ele no computador. Mas não sei se vocês estão vendo aqui essa... Aí, acho que agora deu para ver, né? Aham, sim. Estão vendo aqueles pontinhos brancos que tem dentro do aparelho? Aham. Isso ali são LEDs. Sabe o que é isso? Minha lâmpada de cabeceira. Olha o tamanho. Com essa lâmpadazinha de cabeceira, lembra-se dos abajures de cabeceira Aham. que eles colocaram? Isso daqui hoje funciona na forma de um abajur. Com isso daqui eu consigo ler. Com isso daqui eu consigo ver tudo que eu preciso. E você vê. E o melhor, sabe quanto é que está custando um troço desse? Ah, R$ 5. nossa. Além de tudo, né, tem essa questão de ser mais barato. Bom, mas esse é outro assunto. Eu já tenho duas lives. Uma só live de LED, uma de computadores quânticos. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa que as pessoas às vezes não entendem. E a gente fala muito dessa questão do entrelaçamento quântico. E aí, as mil possibilidades. Isso se a gente vê em filme, vê em série. Aí as pessoas vão vender para a gente, às vezes, até terapias, falando que você vai explorar o entrelaçamento quântico. O que é isso, Jackson? O entrelaçamento quântico e emaranhamento quântico, ele funciona da seguinte maneira. Quando você tem uma partícula quântica, ela é definida em função da sua função de onda. Certo? Por quê? Porque para a física quântica, tudo funciona na base de onda. Isso. Tá? Os elétrons são ondas, os prótons são ondas, o átomo em si é uma onda. A dualidade, né? A dualidade onda-partícula. Né? E esse entrelaçamento quântico, quando você tem duas partículas que elas possuem a mesma função de onda. Ok. Certo? Quando essas duas partículas possuem a mesma função de onda, elas possuem as mesmas características. Imagine que, então, aqui na minha mão, eu tenho a partícula A, partícula B. Ok. E elas possuem a mesma função de onda. Ou seja, elas possuem a mesma definição quântica. Se eu separar essas partículas, essa separação pode ser uma separação de bilhões de anos-luz. Tudo que eu fizer na A, imediatamente reflete-se na B. Isso é físico. Isso é físico. E isso, inclusive, o Albert Einstein, ele falava que esse é o efeito fantasmagórico. Verdade. Ele não acreditava nisso. Ele não acreditava que as partículas pudessem fazer essa propriedade. E hoje nós estamos descobrindo que se essas duas partículas têm a mesma função de onda, certo? E eu as separo, porém eu preservo a carga negativa esta obrigatoriamente vai ficar positiva. Por quê? Porque positivo e negativo se atraem. E eles acharam a explicação para uma coisa que a gente ensina no segundo grau, que é o número quântico spin. Verdade. Que nossa, quem está assistindo isso aí, gente, vai lembrar de uma, assim, Linus Pauling herdou isso, né? Ó, 1S2, 2S2, 2. Lembra disso, gente? 2T. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Eles conseguiram explicar na prova de química do ensino médio, cara. Veja, o entrelaçamento quântico ele pode ocorrer com uma partícula só, com duas partículas, ou com um número, hoje sabe-se, infinito de partículas. Olha que coisa fantástica. E aí, no número infinito de partículas, surge um troço genial. Alguém, por acaso, já viu o filme Star Trek? Jornada nas Estrelas?
Eu não vou nem chamar o Flávio aqui, que ele já assistiu praticamente todos os seriados. E o filme? Ah, Pois é, no Star Trek não tem o teletransporte? nossa, meu sonho de consumo. O teletransporte é feito por entrelaçamento quântico. São milhões de partículas que possuem a mesma função de onda. Porém, eu posso pegar essa partícula daqui e jogar ela para lá e ela vai chegar lá sem problema nenhum. Que doido isso. Sabia que um dia isso vai existir, né? Quem adora Já Star está. Trek, Star Wars, né? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: 2 anos antes, portanto, 1900, a pandemia começou em 1920, né? Em 1918, A pandemia, num a gripe espanhola, laboratório. você disse? Não, 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 a nossa pandemiazinha aqui agora, Não, a 2020. 2020. Então, 2018, final de 2017, início de 2018, um laboratório de pesquisa nuclear que existe na Suíça, juntamente com cientistas do Japão, eles conseguiram fazer o transporte Eu lembro. de informação por quase 100 quilômetros. Usando Então, eles, entrelaçamento. usando entrelaçamento. Então, eles tinham uma informação aqui, eles deram energia para essa informação, imediatamente a partícula que estava do outro lado assumiu as mesmas características dessa que estava aqui. 100 quilômetros. Uhum. Aí, o que os caras fizeram? Eles pegaram, construíram uma máquina, tá? Não vamos entrar agora aqui nos detalhes da física toda, para colocar dentro dessa máquina uma chave de fenda, de ferro. Ah, Por quê? Porque eles sabiam a quantidade de energia que o ferro possui. E eles sabiam como fazer com que essa energia fosse transmitida. E por 10 metros de distância, eles colocaram outro aparelho, deram energia para essa chave de fenda, que sumiu desse lado e apareceu do outro. onde? Nossa, tá doido isso aí. Pela primeira vez no mundo, isso foi feito. Agora, esses estudos estão sendo revistos para realmente ver a grande possibilidade. Gente, o que isso significa, Não, se Ana? cair na mão errada, filho, tá perdido. Nossa, por isso que está tudo bem fechadinho. Daí você vai falar, pô, como é que você soube disso? É que eu tenho contato com diversos laboratórios, né, de física quântica pelo mundo, então a gente fica sabendo disso que não é divulgado. Eu estou divulgando isso aqui, por quê? Porque os estudos finais estão para serem editados na revista Nature. Provavelmente até o final desse ano seja editado na revista. Vai ser uma revolução. Não, Vai muito ser doido. uma Acho que a gente não está revolução. preparado para isso, não. Eu mal Sério? penso, né? Penso num hambúrguer, sei lá, materializar, cara. Isso não vai dar certo. Ô, Jackson, mas assim, a gente já está aqui com quase uma hora, que já, né? Acho que Oh, foi só para finalizar nossa! aí. A gente passa, é um papo mesmo. É um bate-papo. Eu acho que era legal. E o que mais, assim, só para finalizar, o que que você diria para essas pessoas que hoje estão assistindo ou assistir depois, além disso, desses conceitos que você passou hoje, que outros conceitos eles poderiam pesquisar, ou o que que você indica para ler, sabe? Bom, veja, leitura. Não basta você simplesmente abrir o Google e digitar lá mecânica quântica e escolher livros à toa. Tá? Eu poderia citar para vocês como leitura O Enigma Quântico. É um Chamar um pouco. livro, livro Enigma Quântico. Você vai abrir dois livros, um de um norte-americano e outro que tem o prefácio do
do Olavo de Carvalho. Esse que tem o prefácio do Olavo de Carvalho, ele é muito mais fácil de ser lido. Ah. Tá? O prefácio mais é aqui para o Brasil, ele fez para o Brasil. Exatamente, ele fez o prefácio aqui para o Brasil. Tá. É outro negócio assim, que é uma coisa que eu particularmente pesquiso muito, né? É o colapso da função quântica. Certo? O colapso da função quântica, existem também vários livros que falam do colapso da função quântica. Tá? Ele explica diversas coisas para nós no nosso dia a dia. Então, também é um assunto muito interessante de se pesquisar. Inclusive, né, Ana, você pode deixar o meu Instagram para as pessoas que tiverem curiosidade, entrem em contato comigo, que eu posso indicar outras coisas. O Jackson, a gente vai... Nós vamos ter muita live para frente. Eu tenho um livro do Schwenninger, O que é a Vida, da década de 50. Sim. Aquele livro fantástico, que ele prevê o DNA, exatamente. Ele fala como deveria ser, como é que é a estrutura dele. Esse livro chama O que é a Vida, escrito pelo Schwenninger. Eu estou procurando aqui ele. Eu tenho o do Stephen Hawking, que ele vai falar sobre do universo, né? Então, assim, essa é uma outra coisa que eu acho legal. Falar sobre essas leituras aí. Tem algumas leituras mais simples, outras mais elaboradas. Tem uma outra leitura que eu vou indicar para você, viu, Jackson? O livro A Biologia da Crença, que, na verdade, é muito bom. Que, embora fale da crença como acreditação, ele explica isso energeticamente, mas dentro do átomo, no nosso corpo. E é muito interessante o que Ai, gente, Bruce Lipton, né? É isso? É muito legal. Acho que é esse o nome dele, sim. Esse é um outro legal. Isso mesmo. Bruce Lipton. Muito bom. Bom, gente, nós estamos terminando aqui. Termina, Jackson, então, falar. Esses são os livros legais. O que mais que tem de legal? Quer ver um outro assunto que... Esse é outro assunto que dá uma live inteira. Entropia. Nossa, esse é ótimo. A entropia é a teoria do caos. Sabe? Jackson, eu tô anotando aqui. A live de entropia, porque eu também ouço muita gente falando da lei da entropia. Explique a lei da entropia. Porque se você não sabe, como é que você vai explicar, né? Não tem como. O universo tende ao caos, aquela coisa toda, né? E o cara pensa que caos é destruição, é bagunça. Não, não é isso. É bem diferente. E aí um assunto que as pessoas vão ficar extremamente curiosas. Nós temos a matéria sólido, líquido, gás. Acima do gás, plasma, que é o caso das estrelas. Abaixo do sólido, o condensado de Boésio-Einstein. Isso. Certo? Que é a organização de Boésio-Einstein. Surgiu agora um novo tipo de matéria, chamado de cristais do tempo. Nossa! Esse daí, olha, é fantástico. É fantástico. É uma coisa assim que as pessoas vão atrás, digitem lá no Dr. Google, cristais do tempo. Sabe que eu dou aula há muitos anos de ciência dos materiais nas engenharias, e aí eu digo para eles no primeiro dia de aula, gente, tudo que eu falar aqui dos materiais, talvez daqui 10 anos vocês vão dizer que eu menti. Não é que eu menti, era o que tinha para agora. Por exemplo, quando eu começo a dar aula de ciência de materiais há 20 anos atrás, era uma coisa. Agora a gente tem cristais que se autorrecuperam, que era uma coisa que você falava, sozinho? Sim, eles se autorrecuperam. Tem cada coisa que a gente não imagina. Ô, pessoal, olha, nós já estamos quase atingindo o tempo aqui. Queria, assim, agradecer imensamente, Jackson. Eu acho que foi bem legal. Toda disposição.
Quem quiser entrar em contato comigo, entra em contato comigo. Quem quiser se aprofundar nisso daí, vai lá, vamos aprofundar. E Ana, eu estava pensando uma coisa. Que preço que está o nosso curso? Na- Ó, ele tava numa promoção, deixa eu só abrir aqui para ver. Ele estava antes, e aí a gente voltou para o preço. Acho que está 197, Jackson. Tem alguma ideia boa aí? Vamos manter a promoção. Ah, então vamos. Eu tinha voltado, ficou para 99. Tudo bem, não tem Tudo crise. bem? Ah, Eu então quero. para as pessoas aprenderem. Ó, então eu vou deixar esse Claro, julho. Até eu vou marcar com você mais alguns papos desse aqui. Então eu vou voltar sim, aqui, tá? Isso aqui a gente fez no tá, outro vamos. mês, tá bom? Aí eu já tinha parado. Para quem não sabe, gente, o Jackson montou um curso, gravou com a gente esse curso aqui no Instituto, e depois ainda teve algumas lives, algumas coisas que você fez. E tem alguns Sim, conteúdos que eu pedi para ele, né? Já disse que vale a sim. pena colocar. Esse aqui dos Cristais do Tempo, você devia guardar para pôr naquele curso. Aquele curso ficou muito 10. O que nós podemos fazer, inclusive, Ana, Ah. que tal a gente melhorar esse curso? Ó, perfeito. Olha, hoje surgiu. Gente, eu estou aproveitando para a reunião aqui. Cada assunto top, Jackson. Em um ano e meio aí que a gente fez, tanta coisa mudou, cara. Vamos fazer? Vamos, vamos. Fechou. Vamos marcar aí. Eu vou ver minha agenda, eu te passo minha agenda direitinho. Que eu tô com, eu lancei um outro curso para dentro de uma outra área, né? Que eu Uhum. estudo bastante, que é a psicanálise. E eu tô com esse outro curso de psicanálise agora. Eu tô com a minha agenda meio lotada. Mas assim que Ah, não, eu vou arrombar um eu tempinho vou pra ver você. minha agenda. Eu te mando a minha agenda e eu vou ir para Londrina de novo e a gente Ótimo. grava. Eu tenho um A monte de gente grava. coisa nova para colocar nesse curso. Ó, eu quero a Então, entropia. Acho que entropia a gente tinha colocado lá, mas eu acho que tinha, dá para. mas bem superficial. É, Bem eu quero superficial. cristais do tempo, eu quero isso aí. Eu quero computador quântico, gente. E aí nós fazemos o seguinte, eu vou colocar, então, vou voltar o preço de 99, o acesso é por um ano, tudo que você produzir nesse um ano vai estar lá dentro desse curso. E a gente vai Legal. sempre avisar as pessoas para correrem aqui para ver a live. E se você E, me e- permitir, Jackson, essa live fica gravada e eu coloco lá para as pessoas assistirem depois. Ótimo, excelente, sem problema. E um outro Fechou. detalhe também, que a física quântica, como eu falei, faz você pensar fora da caixinha, né? Um outro detalhe também é que a gente podia fazer o seguinte: a gente podia, para as pessoas que comprarem o curso, sortear ou indicação, aí a gente vai pensar depois, colocar, eu autografo e dou um livro meu, Ótimo. que eu Então, escrevi, então, História, gente, ó, esse é Exposição. final de live, é que vão surgindo mil ideias aqui. É duas pessoas que trabalham muito, ótimo. Então, assim, ó, dessa live saiu aí, então, a gente volta com o curso para aquela promoção que a gente tinha feito mês passado. E aí, vamos colocar mais conteúdo, vou deixar ele por um ano. As pessoas vão ter acesso a várias coisas. E uma sugestão, pessoal, entre em contato com a gente e fala o que vocês gostariam de aprender. Olha, eu queria Sim, aprender tal coisa. Isso é legal, porque o Jackson ele é bem atuante e ele pode trazer para a gente conteúdos. Olha, eu queria saber disso, queria saber daquilo. Manda para a gente que a gente vai correr atrás, tá? é, Já, e, e, e um detalhe, você imaginou que o nosso pensamento agora, ele só está funcionando por causa de partículas quânticas? total. Que louco. Sem Muito isso, bom. não Muito teria, bom. que são neurotransmissores, está aí um outro tema para a gente falar, de neurotransmissor. Nossa. Ué, a física do cérebro. Você já pensou a física do Né? cérebro? Não, Porque o cérebro é tem, loucura. Muito bom. nossa, Jackson, tem tanta coisa que, olha, uma depois live eu só, converso com um você. Eu acho bate-papo que de você uma vai hora, inserir várias aulas lá dentro. Vai ser, ó, já é um curso tranquilo. top. Vai ser o melhor curso do Brasil, cara.
para esse toque. Muito bom. Vamos fazer isso também. Muito bem, Jackson. Pessoal, agradeço profundamente o convite. Eu agradeço a sua disponibilidade aí na sua agenda. A gente teve que fazer meio correndo, mas foi muito legal. Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês. Quem precisar de alguma coisa, chama aí no IHS, que a gente está atendendo. E o Jackson tem as redes sociais dele, vocês podem procurar o Jackson Zanetti. Ele também super acessível e vocês podem conversar com ele, tá bom? Tá bom, valeu, Ana. Um grande abraço a todos, uma boa noite Boa noite. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Até.